Olá, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui para mais uma lição. Desta feita, a lição de número 7, onde abordaremos o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Você tem sido que tipo de discípulo, que tipo de crente você tem sido na presença do Senhor? Um crente seguro ou um crente inseguro? Que tem a ver com maturidade e imaturidade. Por vezes estamos há anos caminhando na presença do Senhor e somos inseguros e imaturos. E por vezes alguém chega há pouco tempo e é mais seguro e mais maduro que muito crente antigo, muito crente cascudo. E que tipo de crente você tem sido até aqui? Maduro ou imaturo? Vamos estar aprendendo nesta lição, abordando sobre maturidade e imaturidade cristã, que tem a ver também com segurança ou insegurança. Texto áureo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Texto de referência ou leitura em classe está lá em Jeremias, capítulo 1, versos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para você que está chegando agora em nosso canal, nós procuramos de forma pragmática, ou melhor, prática, explicarmos a palavra do Senhor de forma bem concisa, mas de forma bem direta. Estamos falando sobre os tópicos da lição da nossa revista Betel. Você é maduro ou imaturo? Vamos usar uma analogia. Nós temos ao longo dos 365 anos, 365 dias do ano, para ser mais preciso, 4 estações, a saber, primavera, verão, inverno, outono, não necessariamente nessa ordem, mas são as 4 estações que nós temos ao longo do ano, ao qual cada estação tem o seu período próprio, cada estação tem a sua forma de ser, podemos dizer. Uma vai gerar flores, outra vai gerar frio, outra vai gerar calor, outra vai gerar frutos. Então, cada estação tem o seu objetivo. E na vida do crente, para nós entendermos, o crente também passa por várias estações ao longo da sua trajetória cristã. Vou trazer aqui que o crente, ao longo da sua trajetória cristã, ele tem, poderemos inferir de forma análoga, que o crente, quando ele aceita Jesus, ele passa pelo período da primavera. O que deveria ser isto? O período de flores, o período onde tudo é muito lindo. Ele chega na igreja, ele não olha o defeito da vida do pastor, não olha o defeito da igreja, não olha para a dificuldade da obra. Ele está no período de primavera, tudo é muito flores, tudo é muito gostoso, mas esse tempo vai passando, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer. Por isso nós falamos sobre maturidade. Ele precisa pegar uma segurança, ele não pode viver no período das flores a vida inteira, ele precisa amadurecer. E ele, vamos conjecturar assim, ele parte para o verão. O que significa isso? Ele vai vendo que um irmão aqui é batizado, nós somos pentecostais, é batizado com o Espírito Santo, começa a falar numa língua estranha, meio diferenciada, que ele não conhece, ele quer também falar aquela língua. Ele vê uma irmã marchando no poder, ele quer aprender a fazer aquilo, e então vai passar para o verão. O que significa isso? Ele vai buscar o calor do Espírito Santo, e buscando aquele calor do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lá e batiza ele com o Espírito Santo e com fogo, enche ele com a sua graça. Ele começa a falar em línguas estranhas, ele começa a marchar na igreja, ele começa a entregar profecia, ele começa a pregar a palavra com ousadia, né? Ele está vivendo o calor do Espírito, mas ele não fica apenas nisso. Deus permite que algumas coisas venham sobre a vida dele. Então, quando ele começa a fazer a obra, começa a viver o calor do Espírito, naturalmente vai vir o inimigo e vai tentar atacá-lo. E vamos chamar isso de inverno, o período da sequidão, o período da grande friagem que sobrevém, que nós precisamos do cobertor do Espírito Santo para nos guardar. E o crente no período do inverno é o período da prova, o período da adversidade, o período de que tudo está tão difícil, o período em que ele ora e parece que a resposta de Deus não vem. Quem já não passou por isso? O período do inverno espiritual, que ora e nada acontece. Crama, Deus não levanta um profeta sequer para falar contigo.
É um período do inverno, é um período que Deus está tratando contigo para te amadurecer, para você crescer, para você pegar experiências. E tendo pego essa experiência, o Deus não permite que o crente viva na prova a vida inteira. Aí vamos chegar na última fase dessa estação, que é o outono. Outono de Deus significa o tempo em que as flores voltam a florescer, as coisas começam a acontecer, né? Ninguém vive no inverno para sempre. Vai chegar o período dos frutos, onde você vai ver que tudo aquilo que você fez para o Senhor gerou frutos, rendeu alguma coisa, e o crente começa a se alegrar. E o crente vai vendo esse processo ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história. Todo crente precisa ir mudando de fase. Nenhum crente pode ficar numa fase inteira a vida toda. O crente precisa mudar de fases. E como é que Deus faz isso para o crente mudar de fases? Fazendo ele passar por diversas situações, várias situações. Em que sentido? Quando Deus tirou o povo do Egito, eles estavam muito alegres. Podemos dizer que eles estavam vivendo um momento esplendoroso, uma primavera, um verão, um momento esplendoroso, mas Deus levou eles pelo caminho mais difícil. Que caminho seria este? O caminho do mar. E tendo-os levado para o caminho do mar, Deus os provou. O inverno, conforme nós podemos dizer assim, Deus os provou. Fez eles atravessarem um momento complicado, faraó atrás, mar à frente, montanhas por todos os lados. O que fazer? Aí eles foram clamar, estavam inseguros. Essa é a proposta da lição. Ainda não tinham uma experiência com Deus ainda profunda. Não estavam enraizados. Por vezes o crente precisa passar pela prova. Por vezes Deus coloca o crente em caminhos de insegurança, porque quer ensinar alguma coisa a ele, quer ensinar que em Deus ele pode ser seguro em qualquer situação, até mesmo insegura. Parece até um contraditório. Até na insegurança o crente está seguro porque ele está em Deus. Eles estavam inseguros, sem saber o que fazer. Nós, como seres humanos, por vezes ficamos inseguros, sem saber o que fazer em muitas situações. Temos até medos em muitas situações. Mas uma coisa é ter um medo sadio, conforme nós, um medo humano, e outra coisa é ter um medo que te paralisa, te deixa parado. E o que eles fizeram? Eles foram procurar Moisés. Moisés, então, em vez de ficar com medo, chorando, como muito crente faz, ele foi clamar, que é o dever de todo crente. E Deus falou assim: por que você está clamando a mim? Né? Toca nessas águas aí, então pega esse cajado, faz alguma coisa, Moisés, mais ou menos parafraseando. E Moisés, então, ele fez o que o Deus lhe ordenara, e eles atravessaram aquele mar, viram o mar se abrir, atravessaram o mar e tiveram uma experiência profunda com Deus, de segurança. Era para eles estarem voando depois de atravessarem o Mar Vermelho. Era para o povo de Israel estar flutuando após ver um grande milagre como esse. Só que não. Infelizmente, por vezes nas nossas vidas nós também somos como Israel. Por vezes vimos Deus fazer tanta coisa em nossa história, tanta coisa em nossa vida lá no passado. E diante do presente, nós estamos atravessando alguma coisa contraditória, difícil. Era para nós estarmos voando. Eu venci lá atrás, vou vencer agora, porque Deus é minha força. Mas por vezes estamos inseguros, como a nação de Israel ficou em várias fases de sua história, porque ainda não conheciam de fato o Deus ao qual eles serviam. Por vezes estamos inseguros porque não conhecemos de fato o Deus ao qual nós de fato seguimos. E nós estamos numa geração, irmãos, vivemos um tempo onde nós temos uma geração que não conhece Deus. Sim, uma geração que não conhece Deus de fato. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, a geração passada, né, algumas gerações passadas, as irmãs eram forjadas no círculo de oração, em consagração. Hoje, por vezes, é difícil ver alguém se dedicar, ir a um círculo de oração, ir a uma consagração, uma luta tremenda. Antigamente, cultos de oração na Assembleia de Deus, cultos de oração e palavra, era a oração, 1 hora de joelho no mínimo. Hoje, um crente mal ora 10 minutos, já está cansado, já está de pé, olhando um para o outro, doido para o pastor parar a oração. Uma geração que não conhece Deus no profundo. E como é que uma geração como essa vai querer viver segura diante da adversidade? Como é que uma geração como essa vai querer voar nas asas do Espírito, poderemos assim dizer, diante da adversidade quando a luta vem? Vai ser uma geração insegura.
E hoje nós vivemos um tempo de uma geração que não conhece Deus na sua profundidade, porque é uma geração que não ora, é uma geração que não tem palavra, é uma geração que está enraizada em muitas outras coisas, em coaches, em, em pessoas que são contadores de piadas no púlpito, estão alicerçadas em pessoas como essa, em louvorzão, nada contra, né? Mas isso não traz alicerce, isso não traz firmeza. O que traz firmeza é a oração, palavra e jejum. Então, uma geração que não se aplica a estas coisas vai viver insegura e imatura a vida inteira. E a geração de hoje, por vezes, é imatura, segura, insegura, por falta destes atributos. Uma geração medrosa. Não estou dizendo que o crente não possa sentir medo. Todos nós sentimos medo diante de uma enfermidade, diante de uma luta, diante de uma porta fechada. Mas uma coisa é sentir medo e buscar em Deus refúgio, para Ele nos tirar o medo, para Ele nos dar ousadia, para Ele nos dar intrepidez diante da adversidade. E outra coisa, sentir medo e ficar paralisado, não fazer nada, começar a chorar. E esta é a proposta de muitos. Quantos crentes hoje são crentes mimimi, crentes chorões, crentes que dizem: se Deus não fizer na minha vida, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer o que eu estou pedindo, né, eu não vou mais fazer a obra. Crente mimimi, sabe o que significa isso? Crente imaturo. Precisa aprender de Deus, precisa passar pelo inverno por vezes, para aprender um pouco mais de Deus. E tem gente que nem passando pelo inverno consegue aprender. É um crente mimimi que só quer chorar. E eu preciso dizer, tem muita gente, ou tem muito crente hoje, que Deus precisa arrancar a chupeta da boca e colocar, sabe o quê? A espada. Deus quer arrancar a chupeta da boca de muito crente imaturo e quer colocar uma espada, porque tem gente que já está na casa do Senhor há anos e já deveria estar com a espada na mão, fazendo a obra, e ainda está com a chupeta, espiritualmente falando. Não sabe o que é ser um crente maduro na presença do Senhor. E a proposta da lição nos fala sobre Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era alguém que foi chamado, ou ele tinha um sonho, tinha uma ambição, quem sabe, de ser sacerdote, e Deus mudou o curso da vida dele. E ele tentou chorar com Deus, tentou argumentar com Deus. Ele tentou dizer: Senhor, eu não posso, eu sou uma criança. Manda outro, Deus. Eu não tenho condições de fazer isso. Manda outro, porque eu sou uma criança. Que Deus disse para ele: não digas que você é uma criança, porque o que eu te mandar dizer, você vai dizer. O que eu te mandar falar, você vai falar. Deus estava mandando Jeremias para falar para um povo de dura serviço. Jeremias sabia muito bem o que ele ia enfrentar pela frente. Como muitos de nós que pregamos a palavra de Deus com ousadia, sabemos muito bem que vamos enfrentar quando nós pregamos a verdade. Vamos enfrentar rejeições, vamos enfrentar cara feia, vamos enfrentar alguém dizendo que quer ser mais santarrão do que todo mundo. É isso aí. Mas Jeremias sabia muito bem o que ele ia enfrentar. Sabe por quê? Porque o povo não quer ouvir palavra. O povo quer ouvir o que gosta, o que quer. E Jeremias iria entregar palavra. E ele tentou se esquivar, tentou começar a dizer para Deus alguns mimimis. E Deus falou: você não é uma criança. Você não é uma criança. O que você aprendeu a sua vida inteira é para colocar em prática, em ordem. Né? Deus colocou uma espada na mão de Jeremias, na boca de Jeremias, que é a palavra, para ele falar a verdade. Jeremias até reconhecia as suas limitações, e isso é louvável. Ele sabia das suas limitações, mas ele também sabia que o Deus que estava na vida dele é um Deus ilimitado. E quando ele entendeu isso, ele começou a ir a fazer a obra no ardor da graça, no ardor da presença do Senhor. Ficar paralisado, irmãos, diante das adversidades é covardia. Deus não te chamou para ficar paralisado. Deus não te chamou para ficar de mimimi. Isso é coisa de crente imaturo. Deus te chamou para colocar a espada na mão e fazer a obra. O crente que tem a palavra de Deus, que é a espada em sua mão, em sua boca, poderíamos dizer assim, não tem como ser inseguro. O crente que tem a espada de Deus sobre sua vida e exercita, maneja essa espada, ele jamais vai ser inseguro. Ele vai começar a andar debaixo da intrepidez que Deus vai lhe dar, debaixo do espírito que não é de temor que Deus colocou em nossas vidas, mas espírito de moderação, aquele espírito de ousadia,
um espírito de intrepidez e vai fazendo a obra. Só que, infelizmente, em muitos lugares falta palavra. E sem palavra, o crente não vai. Sem palavra, temos uma geração mimimi. Sem palavra, temos uma geração insegura. Tem muito crente hoje que está anos dentro da casa do Senhor e vive inseguro. É a vida inteira carregado no colo. Precisa a vida inteira de, como poderíamos dizer assim, de um profeta. Tem crente que vive atrás de profeta a vida inteira. Eu vou lá naquela igreja que lá tem um profeta que vai revelar a minha vida. Eu vou lá naquela outra igreja que tem um profeta que vai falar a minha vida. O pastor vai revelar minha vida, vai revelar até meu CPF. Sabe o que é isso? Crente imaturo. Crente maduro, ele vai para a palavra, ele vai buscar em Deus orientação para a sua história, para a sua vida. E que tipo de crente você tem sido? Maduro ou imaturo? Seguro ou inseguro? O crente que tem palavra, ele não vive correndo atrás de milagre. O crente que tem palavra, ele não vive correndo atrás de profecia. O crente que tem palavra, ele não vive correndo atrás de profeta, alguém para carregar ele no colo. Sabe por quê? Porque essas coisas vêm até ele, o Senhor vem até ele, o Senhor é a sua segurança, o Senhor é a sua profecia, o Senhor é a sua palavra, o Senhor é a sua ousadia, e debaixo desta palavra ele começa a liberar palavras que começam a mudar histórias, começam a mudar o quadro daquilo que está ao seu derredor. O crente que é seguro, ele pode estar vivendo em momento de insegurança, mas ele faz como Moisés, ele começa a tocar nas situações de insegurança e o mar é obrigado a se abrir. Que tipo de crente você tem sido? Seguro ou inseguro? Maduro ou imaturo? Talvez você até hoje seja um crente imaturo, achando que só que tem muito tempo de igreja, mas quando a luta vem, você fica cheio de mimimi e quer botar Deus na parede. É crente imaturo. E Diótrefes era um crente imaturo. Era um crente inseguro. Um crente que estava tentando embarrear, né, o que os apóstolos estavam tentando, né, ordenar. E tem gente dentro da casa do Senhor que é imaturo, né, inseguro. Mas Deus, nesta oportunidade, quer te trazer segurança. Tem gostado do nosso conteúdo? Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a você que tem nos assistido. Primeiramente a minha esposa Gisele, a minha filha Alícia, a minha mãe missionária Maria de Fátima e também a uma irmã que sempre deixa os seus comentários, a nossa irmã Rosa Andréia. E a todos que têm nos assistido, deixa aí o seu comentário, diga que está gostando dos nossos conteúdos e vamos estar aí falando o seu nome, né? Obrigado aí por nos assistir em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.